Eu estava vendo que toda hora o som simplesmente parava, ficava estranho, eu tinha que desligar a comutação de transmissão e iniciar novamente. Isso porque tem uma maldita placa aqui do computador que ela está realmente parando, está com defeito. Então eu gostaria de pedir para vocês que já estão assistindo pelo Facebook e pelo canal do Estopa, que se por acaso vocês notarem que o som sumiu, vocês avisem, por favor, as demais pessoas para assistirem pelo canal do Estopa. Então, quais lugares que a gente pode ter problema? No canal Leonardo Estopa, enfim, onde tiver a janelinha com os comentários aparecendo desse lado aqui, né? Então, essa modalidade de transmissão que tem esse celularzinho assim, escrito canal do Estopa, e que aqui embaixo tem um quadrinho escrito em rede, pode o som parar de uma hora para outra. Se parar, por favor, venham para o canal do Estopa, que infelizmente eu estou tendo esse problema aqui. Eu queria pedir para vocês, lógico, para compartilharem, para a gente aumentar o alcance. Eu estou vendo aqui que... Eu estou vendo aqui o comentário, que eu já vou começar trazendo esse comentário. Bom, se eu conseguir regular, todo dia muda a tela aqui. Fico tentando entender por que esse computador não consegue ficar 2 dias, não, um dia e o outro dia com a mesma configuração. Todos os dias eu mudo a configuração, vou salvar aqui, salvei, quando for amanhã modificou completamente. Mas é isso, é a triste vida do self-operator. Olha só, gente, nós temos aqui a participação de O Anticristo. E olha o que fala o Anticristo. Triste é ser bloqueado não por suas opiniões, mas pelo seu nome. Bloqueia logo, nem espera começar. Não, Senhor Anticristo. Não, porque nós estamos vivendo na sua nação. Então, seria até contraditório num local onde Silas Malafaia, Marco Feliciano, no local onde os seus servos estão fazendo tanto sucesso, seria contraditório se eu te bloqueasse. Então você não está bloqueado aqui. Obviamente eu não gostaria que você tivesse voz, mas como você tem voz ampla no Brasil, como você venceu no Brasil, a única coisa que eu posso fazer aqui na live é te falar: pesa menos a mão em cima do Brasil. Busca logo Malafaia, busca logo Feliciano, busca logo essa turma, leva esse pessoal para trabalhar com você aí na central, não deixa esse pessoal no Brasil não, porque senão essa equipe sua aqui daqui enchendo o saco vai acabar destruindo o Brasil. Então esse presidente que você colocou no Brasil, esse funcionário que você tem na presidência da República, olha, puta merda. E aqui, vou te falar um negócio, para de enganar a Damares. Para de ludibriar a Damares, explica para ela que foi você que apareceu na goiabeira, que a besta tá lá iludida, que foi Jesus Cristo. Bom, então vamos lá, vamos começar. Quem puder compartilhar aí quem puder compartilhar para aumentar o alcance, deixa eu configurar também. Eu tô vendo que aqui também tem alguma coisa errada. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui por que não estão aparecendo aqui os comentários. Agora tá aqui. Os comentários aqui do canal do Estopa. Muito obrigado, pessoal, que está participando aqui pelo canal do Estopa. Deixa eu acertar aqui para ficar tudo certinho. Ficou certinho agora. Tá aqui. Nas embaixadas haverá fotos do Bozo. Vai ter foto do Bozo para todo lado, gente. Olha, hoje, ter foto do Bozo nos órgãos públicos é uma forma de jogar na cara de quem votou no Bozo o motivo dos órgãos públicos pararem de funcionar. Olha, se eu fosse funcionário público, se eu fosse servidor público, no local que eu atendesse, eu ia colocar uma foto do Bozo. Então, se eu trabalhasse na saúde, o cara chegasse e falasse assim: pô, mas tá faltando vacina? Mostrava a foto. Se eu trabalhasse no INSS e a pessoa chegasse: não, mas não quer liberar de jeito nenhum minha pensão, mostrava a foto. Se eu trabalhasse em qualquer setor público, olha, antigamente tinha livro didático, agora pararam de mandar livro didático, o que está acontecendo? Mostrava a foto. Então, olha,
Ter fotos do Bozo hoje nos setores públicos, gente, nem é mais um motivo de, digamos que, vergonha, não. É uma forma de escapulir das suas obrigações. Imagina nas embaixadas, chega lá na embaixada, por exemplo, um brasileiro tentando algum serviço da embaixada. Ah, eu preciso emitir meu passaporte, que não sei o quê. Ah, não tem passaporte aqui não. Ah, mas como assim não tem passaporte? Mostra a foto do Bozo. Então, obviamente, ter foto do Bozo hoje já nem é mais uma questão de se envergonhar, é uma coisa que você tem que fugir, é uma questão óbvia. É uma coisa que você tem que exigir. Ter fotos do Bozo é uma coisa que você tem que, muito pelo contrário, se você é servidor público, tá com uma foto do Bozo no seu departamento, na hora que alguém chegar e reclamar, aponta pro Bozo. Não é assim que funcionava na época da Dilma? Não era assim? Lá na Ponta Seixas, no extremo do Brasil, faltou de pirona na farmácia popular. Culpa da Dilma. Não era assim que funcionava? Léo, o que você achou do STE ter condenado o Haddad? Deixa eu trazer aqui, que eu não trouxe ainda. Você deve estar falando do... Olha, nós temos hoje uma situação, Cassandra, que a gente está vivendo uma necessidade muito grande de aniquilar a esquerda, porque hoje, à medida em que o povo começa a passar fome, à medida em que o povo começa a passar dificuldade, a tendência natural desse povo é gritar pela volta da esquerda. Isso é natural, gente. Olha, à medida em que determinada coisa começa a fazer falta, a tendência é que você procure por isso. Então, o brasileiro que estava se achando muito rico, ele estava indo numa direção, né, de procurar esse liberalismo. Só que agora, a tendência natural desse momento é que as pessoas comecem a perceber que foram enganadas e as pessoas procuram lideranças para reverterem o que está acontecendo. E dentre essas lideranças, a gente tem as principais lideranças da esquerda, como, obviamente, os primeiros a serem enquadrados pela justiça. Deixa eu... Bolsonaro censura Globo, Valor, Estado e Folha. Temer vira réu no caso da mala com 500 mil. Maia recebe Movimento Negro e diz que não é hora de rever política de cotas. Brasil, país regride 50 anos em 3 meses e coloca em risco o futuro. Nós temos notícias aí pesadas. Olha, gente, não tem nada de bom acontecendo no Brasil. Sérgio Luiz, muito obrigado, Sérgio Luiz, pelo superchat, que é muito importante pro crescimento dos canais. Eu queria agradecer. Nós não temos absolutamente nada de bom acontecendo no Brasil. Nada. Nós estamos na pior situação política de todos os tempos. Nós estamos vivendo uma situação muito pior que o golpe de 64. Nós estamos vivendo uma situação que nós estamos vivendo uma espécie de idiotização do povo. Hoje o chanceler brasileiro falou que o nazismo é de esquerda. Ele foi ridicularizado pela Alemanha. Gente, olha, essa questão, deixa eu agradecer aqui, FAV, servidor do IBAMA que multou Bozo foi exonerado. Isso é gravíssimo. Então, assim, a situação nossa está muito pesada. O Brasil virou um país do Bolsonaro. Nós estamos vivendo o pior momento da nossa democracia, porque nós estamos vivendo o momento da total aniquilação da democracia. Deixa eu ver se eu consigo resolver essa questão do som. Se não resolver, eu peço para vocês, por favor, pessoal que está assistindo aí pelos canais
e estão falando que o som está picotando. O que eu fiz aqui foi reiniciar para ver se eu consigo com isso resolver a questão do som, mas se não tiver funcionado, por favor, venham para o canal do Estopa. Deixa eu até escrever aqui, venham para este canal. Estou colocando aqui. O Rosângela falando, tem maluco que cobra até hoje prisão do Haddad, me poupe. É mais ou menos isso, né? Tá mais ou menos assim, olha, prendeu o Haddad. Por quê? Tão somente porque o Haddad é do PT. Mas por quê? Não, porque ele é do PT. Mas o que ele fez? Não interessa o que ele fez. Ele é do PT, ele tem que ser preso. E nós estamos vivendo um momento em que nós estamos, assim, conduzindo o Brasil para um obscurantismo extremo. Um obscurantismo que eu nem sei se tem volta, tá, gente? Eu nem sei se o caminho que o Brasil está tomando é um caminho que tem a volta. Olha, nós temos hoje uma situação em que nós temos uma parte da sociedade brasileira, e não é uma parte pequena. Vamos pensar o que era o Brasil há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. O Brasil há 30, há 20 anos atrás, era um Brasil muito desigual, mas era um Brasil no qual as pessoas menos esclarecidas em termos acadêmicos, elas pelo menos respeitavam o conhecimento adquirido na academia. Então era aquela coisa assim, olha, eu não consegui fazer uma universidade de história, mas esse cara fez uma universidade de história, o que ele está falando deve fazer sentido. Olha, eu não consegui estudar engenharia, mas como esse cara fez engenharia, o que ele está falando deve fazer sentido. Hoje nós temos uma situação que vai no sentido completamente contrário. A situação que a gente está vivendo hoje é a situação na qual o Brasil está ridicularizando o conhecimento oficial. Então nós temos uma quantidade substancial de jovens brasileiros que hoje estão ridicularizando o conhecimento acadêmico, o conhecimento oficial. Então vocês pensam o seguinte, vamos pensar que vem de milhares de anos a conceituação da gravitação universal, até chegar, por exemplo, nas teorias da gravitação de Newton, e depois da gravitação a gente teve ainda uma evolução, né, porque o trabalho da mecânica de Newton teve uma evolução, depois com Einstein e tal. Tudo isso é jogado fora e entra o papo do Olavo de Carvalho que fala que a Terra é plana e acabou. Por incrível que pareça, nós temos hoje no Brasil uma quantidade considerável de jovens, de pessoas em geral, que descartam todo o conhecimento que foi acumulado pela humanidade ao longo de milhares de anos de pesquisas e estudos e falam que tudo isso são loucuras. Então, outro dia eu tive uma pseudo-ofensa de um rapaz que escreveu aqui, você é burro assim mesmo, ou você se formou na USP? Quem me dera ter me formado na USP. Eu não me formei na USP. Eu não me formei na USP porque a USP é uma das universidades mais disputadas do mundo. Mas, no entanto, para aquele rapaz, para a turma da Damares, para o pessoal do fanatismo, estudar na USP é se distanciar do conhecimento. Porque eles estão conseguindo consolidar na cabeça do brasileiro que o verdadeiro conhecimento está na cabeça de um Olavo de Carvalho ou de um pastor. Qual que é o problema disso? O problema é que esse obscurantismo está sendo utilizado como terreno fértil para manipulação. Vocês acreditam na possibilidade de uma pessoa... Olha, um dos concursos mais difíceis, se não for o mais difícil do Brasil, os concursos mais difíceis, se não for o mais difícil do Brasil, é do Instituto Rio Branco, que forma os diplomatas. Então, olha só, gente... Nós estamos falando de um concurso que é, às vezes, mais difícil que um concurso para juiz federal ou um concurso para procurador federal. Nós estamos falando do concurso para diplomata no Brasil. É o sonho de muita gente, são pessoas que estudam. Concurso para diplomata é um concurso engraçado, que ele é o seguinte, o que vai cair no concurso? Tudo. Como assim tudo? Não, tudo. Eu estava estudando para o concurso de diplomata, por isso que eu estava estudando diversas coisas. E vocês acreditam mesmo que uma pessoa que passou no concurso para diplomata acredita que o nazismo era de esquerda?
Eu vou perguntar mais uma vez, porque a tendência da esquerda é falar que essas pessoas são ridículas, que essas pessoas são idiotas. Deixa eu pedir vocês mais uma vez para compartilharem, para a gente aumentar o alcance, isso é muito importante. Quem estiver assistindo no Facebook, por favor, compartilhem por aí, compartilhem no WhatsApp, compartilhem no Twitter e venham participar com a gente aqui no canal do Estopa. Deixa eu agradecer JT Sales. Pago R$100 para o primeiro bolsominion que conseguir responder com fatos minha pergunta aqui no canal do Estopa. Se o nazismo era de esquerda, por que então Hitler não pediu asilo para Stalin? Muito legal, eu vou deixar exatamente, enquanto eu falo isso, eu vou deixar o JT Salles aqui para o desafio ficar. Enquanto eu falo isso, eu quero deixar o JT Salles aqui para o desafio ficar de pé e o desafio tá rolando. Então, gente, olha só. Vocês acreditam que uma pessoa que passou num dos concursos mais disputados do Brasil, se não do mundo, porque o funcionalismo público no Brasil é muito bem pago. O concurso para diplomata é um concurso que tem a maior quantidade de requisitos em termos de coisas que podem ser pedidas. Deixa eu agradecer, que chegou aqui um superchat, mas eu vou voltar nesse assunto. Mas antes que vá embora, deixa eu agradecer que chegou o superchat aqui do Hércules Souza, mas antes eu estava enrolando aqui para ler o do Gilmar Ferreira, que falou: não só é verdade que os caras que fizeram o Bozo cagar nas calças no assalto estão mortos, né? Essa questão do controle aí das milícias, né? Então o Bolsonaro realmente ele tem esse poder aí de governar o Brasil para ele. Léo, apoio Hércules Souza, muito obrigado Hércules Souza pelo superchat. Léo, apoio descriminalização, que ele queria dizer provavelmente, da maconha, respeito o direito de escolha dos meus familiares, votaram no Bozo, minha sobrinha casou 5 meses atrás, ela já deu luz e eles esconderam de mim, eles são muito moralistas. Infelizmente, esse é o perfil do eleitor do Bolsonaro, Hércules Souza. De vez em quando eu rodo aquele vídeo aqui, todo bandido votando no Bolsonaro, dá uma briga, dá uma confusão, mas é a realidade, né? Essas pessoas que têm, nem todas as pessoas que votaram no Bolsonaro são bandidos, não, mas todo bandido votou no Bolsonaro. Isso aí é uma coisa lógica. Deixa eu agradecer aqui então deixa eu voltar aqui no que eu estava falando. Por que eu estou querendo trazer esse ponto aqui, pessoal? Porque o embaixador, o chanceler brasileiro, a pessoa responsável pelas relações internacionais do Brasil, falou que o nazismo é de esquerda. E eu queria refletir com vocês, porque a tendência de nós, do campo progressista, é simplesmente taxarmos essas pessoas como grandes imbecis, acreditarmos que estamos lidando com ignorantes, com topeiras, com pessoas sem conhecimentos, e o que nós estamos fazendo é ignorar o fato de que eles são pessoas extremamente preparadas, e o que eles fazem nesse momento é a mesma coisa que fazem as fábricas de ração. Uma fábrica de ração faz para o porco o que o porco vai comer. Por mais que uma fábrica de ração seja de pessoas, de seres humanos, na ração do porco, a fábrica de ração coloca coisa para porco. O que eu quero dizer é que o governo Bolsonaro não é repleto de imbecis. O governo Bolsonaro é repleto de pessoas muito inteligentes. Eu não estou falando do Bolsonaro, porque a gente sabe que o Bolsonaro ele é uma figura conhecida, mas os filhos do Bolsonaro são muito inteligentes. Os ministros do Bolsonaro não são imbecis. Vamos pensar no cara que falou que o nazismo é de esquerda. O concurso para diplomata no Brasil é um dos concursos mais disputados no mundo, principalmente porque o Brasil é um dos países que paga bem ao funcionalismo público. O concurso para diplomata tem uma característica um pouco diferente dos concursos convencionais, como um concurso para juiz. Um concurso para juiz pega muito firme no direito. É um concurso para auditor, que paga muito bem, vai pegar firme no direito, pega muito firme também em contabilidade. Mas o concurso para diplomata, quando a gente presta atenção no edital,
É mais ou menos assim, estude tudo que a humanidade já criou, porque é muita coisa. E vamos pensar no perfil de um cara que passou num concurso para diplomata. Vocês acreditam que um cara passou num concurso para diplomata acreditando no Olavo de Carvalho? Vamos lembrar, o Olavo de Carvalho é o cara que nega a ciência. Ele acredita que a Terra é plana, ele acredita, né, é da turma que tenta brigar para dizer que a Terra tem 7.000 anos. Vocês acreditam na possibilidade desse rapaz que passou num concurso para diplomata ser realmente fiel aos ensinamentos do Olavo de Carvalho? Claro que não, gente. Claro que não. Vocês acreditam que o Silas Malafaia faz o que faz sem querer? Vocês acreditam que o Marco Feliciano faz o que faz sem querer? Não. O grande erro da esquerda talvez seja esse. A esquerda não percebe que ela está lidando não com topeiras imbecis, mas com pessoas super inteligentes que possuem uma fábrica de ração para alimentar topeiras imbecis. Esse é o detalhe. Para que essas pessoas chegassem ao poder, elas conseguiram, primeiro, imbecilizar o povo brasileiro através do fanatismo e da negação à ciência, para, num segundo momento, eles usarem a semente da imbecilidade, porque o Brasil desenvolveu um terreno muito fértil à imbecilidade. Claro que o chanceler brasileiro não acredita que o nazismo era de esquerda. Isso porque isso é uma coisa extremamente ensinada. Se vocês quiserem ter opinião do nazismo, opiniões vindas de pessoas de direita, eu não estou falando opinião de pessoas do PT, não. Tem livros que vocês vão conseguir baixar na internet que falam claramente que o nazismo é de direita. E não são livros densos, não. São livros pequenos. É assim, uma coleção que eu sugiro para todo mundo. A coleção Uma Rápida Introdução. Eu não sei como que essa coleção pode ser encontrada no Brasil, mas eu vou tentar achar aqui. Olha, essa série aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês essa série. Eu li vários livros dessa série e eu recomendo demais essa série, principalmente porque essa série tem condição, essa série aqui tem condição de vocês encontrarem na internet para baixar o PDF. Eu li tudo que eu achei PDF na internet. Lógico, eu não sou uma pessoa de grandes posses, então eu sei que é feio, mas eu acho na internet e baixo, tá lá, que culpa tenho eu. E olha que interessante. Nesse livro aqui, ó, Uma Rápida Introdução à Alemanha Nazista, o autor fala várias vezes que o nazismo é de direita. Agora você procura mais livros desse autor, você vai ver que esse autor critica a esquerda, ou seja, é um cara de direita deixando claro que o nazismo é de direita. E da mesma série tem esse livro aqui, ó, Fascismo. Ele fala que o fascismo é uma onda que se espalhou pelo mundo naquela época. A gente, nesse livro, tá vendo? Esse livro que eu tô mostrando para vocês fala sobre o fascismo brasileiro, nesse livro. Então, se vocês baixarem esse livro, vocês vão procurar por América Latina, vocês vão encontrar um breve relato sobre o fascismo brasileiro, e nesse livro fala que o nazismo, o fascismo são de extrema direita. Então, tá aí mais uma fonte. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante que vocês vão encontrar aqui. Eu estou procurando aqui por Univesp TV, Relações Internacionais. Eu indico demais isso aqui toda vez que eu falo sobre nazismo e fascismo. Então vocês vão procurar essa playlist aqui, História das Relações Internacionais, na Univesp TV. Deixa eu ver se eu coloco menorzinho um pouco aqui para dar para ver. Tá aqui, ó. História das Relações Internacionais. Univesp TV é esse canal. Graças a Deus que esse canal cresceu, porque eu ficava impressionado, que eu ainda brincava, falava, olha, se o Brasil fosse um país sério,
a Univesp TV não teria, né, tinha 20 mil inscritos, a Univesp TV não teria menos inscritos, né, não teria menos visualização do que Big Brother e essas outras palhaçadas. Enfim, a Univesp TV está aí com 633 mil inscritos, eu fico muito feliz por isso. É uma parceria das universidades de São Paulo para colocar conteúdo na internet. E o que eu estou mostrando para vocês aqui agora é um pequeno pedaço do curso de Relações Internacionais que tem parte 1 e parte 2. Uma parte é sobre a história antiga das relações internacionais, até a Guerra Mundial. A segunda parte é a partir da Guerra Mundial. Assistam a partir da Guerra Mundial. E o professor, muito antes, né, isso foi gravado bem antes da gente ter essa onda aí de Bolsonaro, Nando Moura, essa briga para saber se o nazismo era de direita, de esquerda, bem antes dessa briguinha, o professor já tinha falado nessas gravações que todos os historiadores, a única dúvida que existe entre os historiadores é se o nazismo seria uma nova corrente, assim, mais radical que a extrema-direita, ou se o nazismo seria uma derivação da extrema-direita. Não há possibilidade nenhuma de se enquadrar o nazismo na esquerda. Mas espera aí, por que falam ainda sobre a possibilidade do nazismo ser de esquerda? Por que nós temos uma pessoa, vamos lembrar, por que nós temos no Brasil uma pessoa que veio de um concurso que é o mais disputado no Brasil, uma pessoa extremamente qualificada intelectualmente, que por mais que ele fale bobeira, ele chegou lá, e para ele chegar lá não foi fácil. Por que esse cara fala que o nazismo é de esquerda se ele sabe que não é de esquerda? Eu volto a dizer, gente, quando uma pessoa monta uma fábrica para fazer ração para animal, ela faz ração para animal. Ela não faz comida para os filhos dela. Então, se um determinado dono de uma fábrica de ração entra na fábrica dele, ali ele coloca, quem conhece ração de animal sabe que tem pedaço de osso, né, tem gordura, não tem a mesma asepsia que existe quando esse mesmo dono dessa fábrica chega dentro de casa e faz comida para os filhos. Vocês entenderam? O que o governo Bolsonaro faz, na verdade, é o seguinte: eles são pessoas inteligentes, mas que têm consciência que eles estão lidando com uma população que merece ração. Eles não cozinham para os filhos em casa o mesmo lixo que eles entregam para as pessoas nas ruas. Então, o chanceler brasileiro, que lembrando, é um cara que passou num dos concursos mais difíceis do Brasil, ele fala que o nazismo é de esquerda porque tem terreno para brotar essa idiotice. Pessoas como Nando Moura estão escrevendo essa babaquice há muito tempo. Mesmo a embaixada da Alemanha falando que não tem nada a ver, eles continuam insistindo, porque tem terreno para isso. Então, Olavo de Carvalho fica brincando, rindo das pessoas falando que a Terra é plana, porque ele está testando até onde ele conseguiu imbecilizar as pessoas. Ele não tem nada a perder. Nada. E por aí vai. Por que eu estou falando sobre isso? Isso é muito importante. Porque nós estamos lidando com o governo Bolsonaro como se a gente estivesse lidando com um grupo de imbecis, e não é. Olha, o governo Bolsonaro não é um grupo de imbecis. O governo Bolsonaro é um grupo de pessoas muito bem articuladas que sabem que estão lidando com imbecis. É bem diferente. Vocês entenderam? Eles não são imbecis. Eles são pessoas articuladas que sabem que estão lidando com imbecis. Uma prova disso é quando o ministro da Casa Civil chegou e falou que Deus vai resolver o problema. Vocês lembram disso? Ah, mas e o Caixa 2? Não, eu já resolvi com Deus. Ele sabe que ele está lidando com imbecis. Ele sabe que ele está lidando com idiotas. E a partir daí, no lugar dele fazer para o povo brasileiro a mesma comida que ele faz para os filhos dele dentro de casa, para o povo brasileiro ele entrega a lavagem. É essa a consciência que a esquerda precisa ter, porque continuar menosprezando as pessoas do governo Bolsonaro como se eles fossem estúpidos tem sido um grande erro nosso. Eles não são estúpidos. Se eles fossem estúpidos, eles não teriam chegado ao poder. Eles podem estar fazendo o povo de estúpido, mas eles não são estúpidos. Até o Bolsonaro fingir que está tudo dando errado, que ele está perdido, até isso é estratégico. Porque com isso ele vai ganhando tempo, vai gerando
no coração das pessoas aquela expectativa que uma hora ou outra ele vai cair. E ali ele vai negociando. Olha, ninguém mexe com meus filhos. Olha, eu não vou ser processado por nada. Vamos tentar soltar isso aqui contra o Haddad. E o tempo vai correndo. Vocês lembram que parecia que era impossível o Temer chegar até o final do governo? O Temer chegou até o final do governo. Chegou. E agora falam em prender o Temer. Será que vai acontecer? Bom, ninguém conseguiu vencer seu desafio, me parece, JT Salles. Deixa eu trazer aqui, muito obrigado, Edson Lira, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. E muito obrigado também ao Sil Lopes, ou a Sil Lopes. Hoje conversei com pessoas idosas, aposentados, classe média alta. Estão otimistas? Odeiam a esquerda. Juram que houve comunismo no Brasil. É odioso. Quando uma pessoa fala que houve comunismo no Brasil, é muito importante perguntar o que é comunismo, né? Porque isso também foi uma programação. Gente, essa mesma história de que, comunismo, essa mesma história foi utilizada pelos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, eles tinham aquela tendência de explorar os trabalhadores e eles tinham muito medo que a ideologia comunista chegasse lá. Então eles criaram esse medo do comunismo, tudo isso funcionou muito bem nos Estados Unidos. É uma coisa que o Brasil está repetindo agora, é uma receita de bolo que eu jamais imaginei que a gente tivesse um povo tão imbecil a ponto de acreditar numa palhaçada dessa, mas olha, está funcionando. Tem pessoas que estão aí com medo do comunismo, tem funcionado. Então isso mostra que jamais subestime a ignorância do próximo, jamais subestime a ignorância do próximo. Ao todo, 8,9 milhões de pessoas nos 31 maiores centros urbanos se encontram abaixo da linha da pobreza. Essa informação que trouxe aqui. Deixa eu trazer aqui. Juvencio Pereira. Muito obrigado, Juvencio Pereira, e pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Deixa eu ver aqui como é que estão aqui as notícias. Sabe o que sempre foi meu sonho? Sempre foi meu sonho trazer aqui uma notícia que não fosse notícia de política. Eu sempre tentei trazer uma notícia que não fosse uma notícia de política. Mas tem sido realmente muito difícil porque eu só falo de política e como eu sempre só falei de política, eu só falo de política. Mas se alguém puder trazer uma notícia aí que não é de política para a gente comentar, vai ser muito bom. O som já pifou de novo lá no outro canal. Vou tentar reiniciar aqui, pessoal. Peço desculpas. Lembrando... Pessoal que está ouvindo aí pessoal que está ouvindo pelos outros canais, por favor, pessoal, venham para o canal do Estopa, que é onde o som fica melhor. Hoje eu tive esse problema do som aí mais uma vez, infelizmente. Olha que legal que o Felipe Amorim traz pra gente, ó. Olha o que o Felipe Amorim traz pra gente. Léo, olha para vocês verem, gente. Para vocês verem até onde é muito importante a gente... Léo, os pastores aqui de Santa Catarina dizem nas igrejas que o Bolsonaro morreu na facada e ele ressuscitou como Messias para salvar o Brasil. Eu achava que isso era fake news, mas ontem eu mesmo vi. Olha, eles continuam falando. Se o Felipe viu ontem, é porque eles continuam falando. E ontem mesmo eu trouxe aqui uma foto, Felipe, que as igrejas estão começando a perder grana. Então, enfim. Lula Livre Brasil. Deixa de ser chato, Lula Livre Brasil. Esmola chat é muito importante para o crescimento das mentiras do canal. Ok, Estopa. Deixa de ser chato. Por que você... Cara, por que você não coloca... logo aí, Bolsonaro 17, deixa de ser bobo, menino. Olha, primeiro ponto, você tem que falar qual mentira que o canal tá falando. Qual que é a mentira que o canal... Porque tem muita gente que chega aqui e fala, mentira, esse cara fala mentira.
mas você nunca conseguiu falar uma mentira que eu estou falando. Né? Se alguma pessoa aí conseguir colocar coisa do tipo, olha, você está falando mentira quando você fala isso, porque a verdade é isso. Se alguém conseguir colocar, coloque, por favor. E agora, cara, você não vai conseguir me desmotivar falando que eu ganho esmola chat, não. As esmolas chat são reconhecimentos do meu trabalho e, olha, certamente a pessoa por detrás do Lula Livre Brasil aí tem 14 anos. Eu já não tenho mais essa idade de cair em psicologia infantil de olha lá, ele tá ganhando esmolinha. Não, cara, para com isso, ó. Cabelo branco, 40 anos, deixa de ser bobo, menino. Não tô nem aí se é esmola, seja lá o que for, eu não tô nem aí. Deixa de ser bobo, vira o disco, vira a página. Jair vai cair, o Temer era mais malandro. Essa questão de cair ou não, gente, depende do tanto que o cara tá disposto a entregar, né? Depende muito. Muito obrigado, Ivan Cardoso, não se abata, Léo. Léo, o Brasil está crescendo o valor do combustível, crescendo o desemprego, a violência e a pobreza. Nós estamos num crescimento acelerado, né? O Brasil está crescendo o valor do combustível, crescendo o desemprego, a violência e a pobreza. Então, estamos aí. Cláudio Celos. Estopa, você viu o documentário O Dia que Durou 21 Anos? Fala em como os EUA financiaram a queda de Jango e a intervenção militar de 64. Eu não vi esse documentário não, mas eu sei dos documentos oficiais e já vi várias dissertações e tal. Não tem dúvidas que os Estados Unidos estão por detrás de todos os golpes que têm acontecido ao redor do mundo, né? Eles realmente não conseguem viver do próprio trabalho, eles vivem do roubo, eles vivem de destruírem países e roubarem esses países. Eu já vi você dizer que Ciro é a favor da reforma da Previdência do Bozo. E isso é uma mentira, Hermes Ferreira. Não, Hermes. Eu falei, inclusive, hoje, que eu fiquei muito feliz que o Ciro não está a favor da reforma. O que eu vi que rodou muito foi quando o Ciro falou que ia colocar pessoas do PDT para ficarem juntos da articulação dessa reforma, que é uma coisa bem diferente. Naquele momento ficou no ar. Mas o Ciro tem se manifestado contra a reforma. Isso aí é uma coisa que a gente tem que admitir. Juvencio Pereira. Muito obrigado, Juvencio Pereira. Sil Lopes, adoro suas mentiras. Dízimo para o canal. Obrigado, Sil Lopes. Dízimo, tá vendo? Irmão, obrigado, irmão Sil Lopes. Eu já assisti a esse documentário, muito bom. Léo, olha que engraçado. Fui mandado embora de uma indústria alimentícia aqui de Santa Catarina por ser esquerdista em plena campanha. E agora Guedes está falindo toda a indústria. Não é? Tá aí, ó. Gente, olha, as pessoas que foram despedidas por serem de esquerda, nesse momento, imagina como que está a cabeça desses industriários, imagina como que está a cabeça desses ruralistas hoje. Porque muita gente entrou nessa onda, né? De punir aqueles que eram de esquerda. Ah, vamos despedir. Eu lembro que rodava no WhatsApp. Esse cara desgraçado, passa aqui com a sua carteira. Era bonitinho isso. Agora, né? O cara compartilhou um negócio contra o Bolsonaro. Aí o cara, não, passa aqui com a sua carteira. Olha o que o Brasil virou. Porque você pode ser dono da empresa, pode obrigar seu empregado a se manifestar a favor do Bolsonaro, pode até convencer. Mas uma coisa é básica, você não consegue estabelecer de novo a produtividade num país destruído. Porque, gente, nenhuma empresa que é voltada para o mercado interno vive só da direita. Não adianta, olha... Quando a Marisa tomou aquela atitude extremamente imbecil, e aquilo foi uma atitude muito imbecil, sob o aspecto mercadológico, assim, a atitude mais imbecil do mundo. O que ela fez? Ela se posicionou de um lado, num país no qual ela vendia para os dois lados. A neutralidade, nesse momento, é muito importante.
A Marisa vendia, obviamente, para pessoas de esquerda e pessoas de direita. Quando ela se posicionou contra o ex-presidente Lula, ela perdeu muitas pessoas da esquerda. Mas pergunta básica, alguma pessoa de direita passou a comprar o dobro na Marisa para compensar as pessoas de esquerda que saíram? Não. Não, simples assim. Então, a nossa indústria e o nosso comércio terem se posicionado politicamente é um dos motivos da crise que a gente tem hoje. Hoje, se as empresas quiserem voltar a ter o mercado de esquerda, elas vão ter que abrir uma nova empresa com outro nome para explorar o mesmo segmento e esconder que é do mesmo grupo acionário. Porque se a Marisa montar, por exemplo, a Tatiana, né, porque eu vi a Tatiana falando fora amor aqui. Se a Marisa montar lojas Tatiana para tentar esconder o povo da esquerda, do povo da esquerda, que é uma lojas Marisa que não agrediu a dona Marisa, assim que ficarem sabendo, vão espalhar e ela perdeu o tempo. Ou seja, ela perdeu o mercado da esquerda sem ganhar nada em troca. Então, igual a Lojas Avan, o que esse cara ganhou, gente? Esse cara ganhou se distanciar. Tudo bem, o cara do puteiro ter exposto o Sérgio Moro e ter exposto a Carmen Lúcia, tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver. Por quê? Aquele público ali é um público bem de direita, tem tudo a ver com a direita, a exploração do sexo, né, tem tudo a ver com a direita, mas uma loja de departamentos, não, direita e esquerda compram. Então, olha, beleza, vamos pensar que no crime organizado, nas milícias, tudo bem, fica fazendo ondinha de Bolsonaro lá dentro, porque tem tudo a ver com a direita, mas num supermercado, não, numa loja de departamentos, não. Então, enfim, deixa eu ler aqui, porque o Molusco de Calcinha está pedindo desesperadamente atenção desde ontem, falando do Silas Malafaia. E ele manda um recado para todos vocês que estão participando aqui da live. Deixa eu colocar aqui para aparecer. Molusco de Calcinha diz: Silas Malafaia é um homem santo. Tá aí, Molusco de Calcinha, já falei. Agora você pode parar de falar bobeira, ou então traz uma coisa nova pra gente rir. Porque aí Silas Malafaia já encheu a paciência já. Muda o disco, vira o disco, traz coisa nova. Lula livre é a nossa bandeira. Fala Luiz, amigão, Luiz Chocoprint BR. Muito obrigado, Luiz. Deixa eu liberar aqui. E o Molusco de Calcinha tá falando desde ontem também, Malafaia presidente, tá? Importante lembrar isso aí. E aí a Maria Josiane Albuquerque lembra aqui, ó, Avan, Riachuelo e Marisa. Isso funciona, assim, no subconsciente. Porque, olha, eu tinha que comprar coisa assim, extremamente barata, eu tinha que comprar cueca. E na hora que chegou no shopping para comprar, eu falei com a Jennifer, compra em qualquer lugar, menos em loja golpista. Então, mas aí, será que na hora que o playboyzinho de direita for comprar a cueca, ele vai virar e falar assim, compre o dobro, porque a loja é golpista? Não, eles perderam a esquerda, mas não ganharam a mais por terem feito isso. Esse é o ponto de vista que eu tenho, e isso contribui, gente. Isso contribui para a queda do Brasil, isso contribui para a queda da economia, isso contribui para tudo que a gente está vivendo hoje. Deixa eu liberar aqui mais comentários. Lei 1079. A comemoração de um golpe é crime de responsabilidade. Fora Bolsorato, impeachment já. Os erros do governo são tão pontuais e frequentes que dá a impressão de não serem por acaso. Existe a possibilidade de tudo ser proposital para criar um caos social e legitimar um novo golpe militar? Eu não acho que é para legitimar um golpe militar, não. Eu acho que é só para fazer cortina de fumaça. Porque, olha, ele chega e fala de comemoração de um golpe de Estado. Aí a gente tem uma cortina de fumaça. Por baixo dessa cortina de fumaça tem articulação para a reforma da Previdência, tem um monte de coisa acontecendo. Então, a Damares chega e fala que viu Jesus na goiabeira. E fica uma semana todo mundo falando a respeito disso. E nesse meio tempo, várias coisas bizarras, várias estatais sendo vendidas. O dinheiro está na venda das estatais, tá, gente? Toda vez que surge uma coisa muito bizarra,
as estatais são vendidas e a grana tá aí. A grana tá na venda das estatais. É aí que a galera tá ganhando muita grana. JT Salles. Léo, vamos falar de heavy metal. Há estudos mostrando que quem ouve metal é mais inteligente, por isso foi provado. Pois a maioria dos funkeiros sertanejos e afim votou no bolso. E nós no PT. Fala o JT Salles aqui, ó, da galera do heavy metal. JT Salles, eu tendo a não discriminar gosto musical, mas me falaram realmente, eu vou concordar aqui com a parte da informação. Essa pesquisa existe e tem uma pesquisa que fala que também que a galera do metal é menos agressiva do que dos outros estilos. E uma coisa, a gente vê constantemente sertanejo batendo em mulher. Não estou falando mal da música sertaneja. Eu nunca vi ninguém do rock fazendo isso, não. Ah, não, mas o cara usa preto, o cara usa um cordão, mas nunca vi agredindo, batendo, fazendo nada. O cara tá vivendo a vida dele lutando por paz ali. Eu nunca vi. Eu particularmente nunca vi. Eu conheço um rapaz que é cantor de música sertaneja, fez campanha ferrenha pro Bolsonaro e quebrou a mãe no cacete. Ele é músico, cantor de música sertaneja, fez campanha pro Bolsonaro e quebrou a mãe no cacete. Eu nunca vi falar que alguém do rock tivesse batido na mãe. Ele fica, às vezes, revoltado com a família e, para mostrar sua revolta, coloca um brinco. Mais ou menos assim. Mas é brincadeira, gente. Essa questão de gosto musical, obviamente, não vai definir a personalidade das pessoas, não. Tem pessoas, pessoas que gostam de MPB, tem pessoas que gostam de samba, isso tudo é brincadeira, porque desde criança, eu sou muito, mas muito mesmo fanático com rock and roll. Sempre gostei, sempre admirei muito o MPB, sempre admirei muito o samba brasileiro, sempre admirei outros estilos, mas é aquela coisa que você fala assim, eu quero montar uma banda de rock. Sempre fui muito rock. Mas uma cultura não é melhor que a outra, né? Lógico, é uma brincadeirinha aí do amigo JT Salles. Deixa eu agradecer a Tatiana. Tatiana, boa noite, Léo. Sempre convém lembrar que a bruaca dos venenos está só na surdina, liberando todo tipo de lixo tóxico para a agricultura. Tatiana está falando uma coisa aqui importantíssima. Enquanto tá todo mundo querendo saber onde a Damares encontrou Jesus Cristo, porque já foi na Goiabeira, qual que vai ser o próximo lugar? Enquanto tá todo mundo querendo saber quem vai ser o próximo a falar que o nazismo é de esquerda, enquanto o povo está impressionado em saber qual que vai ser a outra bobeira que o Bolsonaro vai fazer, coisas realmente perigosas estão acontecendo, como liberação de agrotóxicos, modificação de leis ambientais. Isso aí está acontecendo na surdina. Isso tem muito valor pros latifundiários e muito desvalor para a sociedade brasileira. Então, é uma coisa complicada. Gente, essa questão do... Não desmerecendo a cultura da música sertaneja, tá? Tô vendo um colega falando aqui, Eduardo Costa, deu um relógio de ouro para Bolsonaro. Eu não tô desmerecendo a cultura não, tá, gente? Olha, vou trazer até o JT Salles de novo aqui. Não se trata de desmerecer a cultura da sertaneja, por favor, quem gosta de sertanejo, eu gostaria que você não entendesse isso mal, mas é mais ou menos assim. Existe uma diferença entre você buscar a arte como sendo uma forma de você se expressar e mudar aquele mundo, porque, por exemplo, como que eu tento me expressar e mudar o mundo? Através do uso do conhecimento acadêmico, que é esse conhecimento que o Bolsonaro ataca. Tem pessoas que usam a arte para se expressar. Ontem eu falei muito do Renato Russo, a gente lembra Scorpions, Queen, toda essa galera que usa a arte, principalmente aí militante mesmo contra guerras, o Roger Waters, e obviamente durante o tempo que ele esteve no Pink Floyd, a banda inteira nessa direção, pessoas que usam a arte para se expressar e tentar mudar o mundo. É claro que no meio dessa expressão e tentativa de mudar o mundo, existe uma entrega de entretenimento e existe um pagamento. Isso não é de graça. Então, quando uma banda faz uma música, por exemplo, pedindo
libertação, né, de escravos, uma banda faz uma música comemorando a queda do muro de Berlim. Claro que essa banda, além de gritar o seu lado político, ela está também buscando o lado comercial. Isso é natural. Isso é natural. Uma coisa anda junto com a outra. Mas onde que vem a crítica a músicas como a música sertaneja do Eduardo Costa? Não é arte. Não é arte. É entretenimento. Que é uma coisa bem diferente de arte. Talvez o compositor da música dele tenha feito arte. Por exemplo, nós temos hoje vários, tá, gente? Assim, uma quantidade que talvez sejam milhares de duplas sertanejas que repetem as mesmas músicas que foram gravadas no passado, com vozes nem diferentes, que são vozes imitando as vozes que fazem sucesso, usando roupas muito parecidas, rostinhos jovens. Essas duplas sertanejas, elas nascem para todo lado no Brasil porque elas usam da política para desviar a verba. Essas duplas sertanejas são esquemas para desvio de verba e lavagem de dinheiro. Elas funcionam da seguinte maneira. Um determinado político combina com o empresário dessas duplas sertanejas a seguinte coisa. Olha, eu vou pagar R$1 milhão no show. Você sabe que o show não vale isso. O show vale 500 mil. Então, daí a gente vai tirar os impostos, isso, e você me devolve R$200 mil. Vocês entenderam? Nasceram duplas sertanejas ao redor de todo o Brasil. Talvez as duplas nem saibam disso, mas os empresários, eles estão negociando esquemas de desvio de dinheiro e os políticos estão usando essas bandas para fazerem esse esquema aí de desvio de dinheiro público. É por isso que tem tanta dupla sertaneja. Então, quando a gente pensa na comparação de arte com arte, essas duplas sertanejas não são arte. Primeiro, porque o cara não está expressando nada que vem nele. Nada. Né? Quando você pega uma música sertaneja, você pega Chico Mineiro. Você imagina que o cara canta em Chico Mineiro, que depois que o cara morreu, ele pegou o documento dele e ele ficou triste porque ali ele viu que o Chico Mineiro era legítimo irmão dele, era um grande amigo dele. E quando ele pegou o documento, depois que o cara foi baleado por um cara desconhecido, ele descobriu que o cara era legítimo irmão. Então, ou seja, era uma grande amizade que vem de longe, e ele não sabia como é que aquela amizade podia ser tão fantástica, e ali ele descobriu que o cara era irmão dele. Vocês já viram a versão original dessa música ao vivo? O cara estremece a voz. Vocês estão entendendo? É um artista, é um ator, cantor, compositor, uma coisa fantástica, uma coisa estrondosa. Agora, você pega uma dupla sertaneja de dois rapazes bonitinhos, né, que tiveram a sorte de virem com um biotipo europeu, que é o conhecido como biótipo bonito dentro do Brasil. Ali eles têm um treinamento de voz, um empresário que vai fazer negócios com políticos. Não pode chamar isso de arte, gente. Não é arte. Simples assim. Não é arte. Então é esse o detalhe que às vezes o J.T. Salles tenta falar. E essas pessoas, eles são tão distantes daquilo que significa arte, que eles foram a favor de um governo que é contra a arte. Vocês entenderam? Aí que está a vergonha desse pessoal. Deixa eu agradecer aqui os superchats que chegaram. Henrique Nascimento, Léo, estava sumido, estudando, chamando de vagabundo por ter feito mestrado, doutorado e defender governo de esquerda, porque tinha bolsa. Mas o vaga passou no concurso de uma vaga. Só dividir essa alegria com você. Então, parabéns, Henrique Nascimento. Vou ler de novo. Léo, estava sumido, estudando, estudando. Estava sumido estudando. Chamado de vagabundo por ter feito mestrado, doutorado e defender governo de esquerda porque tinha bolsa. Né? Defender governo de esquerda porque o governo de esquerda investiu no conhecimento de um cidadão brasileiro que vai prestar um serviço para a sociedade. Mas o vaga passou no concurso de uma vaga. Que legal, olha, o vaga passou no concurso de uma vaga. Só dividir essa alegria, obviamente, não só comigo, mas pelo menos aqui 1.500 pessoas que estão assistindo nesse momento. Parabéns, Henrique Nascimento.
o vaga que passou no concurso de uma vaga e com certeza todos nós estamos felizes aqui com sua realização, com sua conquista. Parabéns mesmo. Talvez seja um dos últimos brasileiros a ter tido aí essa contemplação de uma bolsa de doutorado. Já não é mais interesse do Brasil educar seus filhos, mas obrigado por compartilhar comigo e parabéns por alegrar a gente. Sabe, tá vendo por que eles querem acabar com as universidades, com as instituições públicas? Só a galera de esquerda que passa. Então, assim, para a direita entrar nos cargos públicos, só mesmo e por indicação. Hércules Souza, esse superchat é parte da esmola. Se eu acreditasse em santo, Lula seria meu santo favorito, Léo. Obrigado por representar minha Minas Gerais. Sou de Valadares. Obrigado, Hércules Souza. Valadares é a cidade que eu tenho um grande amigo lá, o Sérgio. Estou tentando até hoje convencer o Sérgio que ele tem sido enganado com essa bobeira aí de ser bolsonariano. O Sérgio é engenheiro civil e comemorou de todas as formas o bolsonarismo e sempre foi contra o FGTS, que é o dinheiro que é investido na engenharia civil. Eu tento entender essas coisas. Mas muito obrigado, Hércules, pela sua ajuda, pelas suas participações aqui, por suas mensagens. Deixa eu agradecer aqui agora, Cláudia Silva. Oi, Léo. Estas privatizações não necessitariam de aprovação de órgãos do governo? Que tipo de decisão a escória pode tomar sem necessitar de aprovação? Cláudia, eu vou te contar o que está acontecendo. Eu vou te falar a triste notícia. Eles têm maioria até no Congresso. Eu cheguei a falar isso aqui no primeiro dia, cheguei a comentar isso aqui no primeiro dia após o primeiro turno. Eu falei, agora ferrou, porque os caras, eu imaginava da esquerda fazer uma maioria expressiva no Congresso Nacional depois de tanta destruição do Temer. Aí eu te falo, agora ferrou, que os caras fizeram muita gente no Congresso. Então, não dá para barrar. O que a gente tem que fazer nesse momento é o seguinte, vão privatizar. Mas e daí? Nós erramos, o erro foi nosso. Nós fomos menos fortes que o Silas Malafaia, que o Marco Feliciano, que a imbecilização. Nós somos culpados por termos deixado que nossa sociedade apodrecesse. E hoje só nos resta, infelizmente, aguentar. Vão vender. Não tem muita escapatória. A gente pode até lamentar, mas não tem muita escapatória. Tatiana, se você parar e pensar, é um plano para matar a população a longo prazo. Envenenam tua comida, acabam com leis trabalhistas e ferramentas com tua saúde. Fodem com teu psicológico, abaixam o preço do cigarro e tiram a aposentadoria. Sim, nós estamos vivendo uma situação que a intenção é exterminar o povo brasileiro. Olha, nós tínhamos um governo anterior, e para esse governo anterior, o povo era o fim do governo. Fim assim, olha, o governo era desenhado para atender o povo. O povo era a finalidade do governo anterior. No governo atual, o povo é aquilo que o governo tem para entregar para os Estados Unidos, para negociar. Então, o povo agora é um meio para que o Bolsonaro consiga seus objetivos. Então, enquanto durante o governo social brasileiro, vamos pensar assim, enquanto o governo progressista, o governo pensava no povo como sendo o objetivo do governo, no governo Bolsonaro, o povo é mais um recurso à disposição do governo para ele fazer negócios. Então, ele negocia, por exemplo, com a indústria do cigarro a diminuição dos impostos. Claro que vai matar as pessoas a longo prazo, né? Deixa eu ver aqui como é que estão os comentários. Sou Brasil, Ordem e Progresso. Quantos anos você tem, Sou Brasil, Ordem e Progresso? Você lembra dessa data? Porque eu não lembro, não. Você estava lá? Tipo assim, você estava lá, me conta. Léo, você viu o vídeo de uma dona de um supermercado bate na cara de um senhor
que rouba comida, a desigualdade social é absurda, levando um senhor humilde a fazer isso. É vergonhoso essa nação. Infelizmente, é a nação que o povo de Deus pediu nas urnas, né? Dá muita vergonha de imaginar isso. Deixa eu ver. Léo, a ONU e o Lula. Bom, tô vendo aqui os comentários. Se na intervenção militar do Rio houve tortura e estupros, imagina no golpe de 64. O Felipe Amorim tá falando aqui, se hoje, com a internet e tudo mais, teve isso, imagina em 64. Você sabe que é um negócio, detalhe importante, tá, Felipe Amorim? Não é possível criticar a intervenção militar com o argumento de que teve tortura, que tiveram mortes, porque a turma do Bolsonaro gosta disso, entenderam? A turma do Bolsonaro gosta dessas coisas bizarras, a turma do Bolsonaro gosta de mortes, a turma do Bolsonaro gosta... Eu só desliguei e liguei mais uma vez a saída aqui, porque parece que o áudio estava dando problema no outro canal. A turma do Bolsonaro gosta dessas coisas, então é outra falha da comunicação da esquerda. Falha pesada da comunicação da esquerda. A esquerda tenta conscientizar o pessoal da direita, mostrando fotos de pessoas torturadas, notícias de crianças que foram exterminadas, bebês que foram torturados na frente dos pais. Não adianta, gente. Uma pessoa que vota no Bolsonaro, ela gosta disso. Ela tem prazer em imaginar que uma criança foi torturada na frente de um pai que seria esquerdista. Uma pessoa que vota no Bolsonaro, principalmente essas pessoas que acompanham Silas Malafaia, quando elas ficam sabendo que uma pessoa foi torturada durante o governo militar, elas imaginam, não, mas aquela pessoa não era de Deus, senão isso não tinha acontecido. Essas pessoas não se tocam por isso. O mais importante, quer sensibilizar um playboy eleitor do Bolsonaro? Olha, eu vou falar uma coisa bizarra aqui, peço desculpa para as pessoas que se sentirem ofendidas. Você pode ficar passando imagens de pessoas torturadas para um playboy eleitor do Bolsonaro durante um mês que você não vai sensibilizar esse cara, porque esse cara não tem empatia, ele não tem nenhuma, assim, sensibilização pela dor do próximo. Um eleitor do Bolsonaro, um playboy de igreja, aqui em Belo Horizonte eu sempre comento a questão da Igreja Batista da Lagoinha, que virou uma boate. O playboy que vai na Batista da Lagoinha, que lá ele se sente o máximo, está no contexto dele, ele é amigo do pastor, então é a mesma coisa de ser amigo do presidente e tal. Um playboy de igreja, você pode mostrar foto de pessoas sendo sangradas na ditadura militar. Não, o cara vai olhar para aquilo e fala, não, era comunista. Agora vira para esse playboy e fala que você sabe que na ditadura militar, todos os militares têm mais poder. E aqui, você está disposto a ver o soldado da sua rua pegar sua namorada, colocar no carro e passar a vara? Desculpem pela palavra, mas é assim que você fala com esses caras. Você tem que falar onde que dói neles. Porque se você falar com esse cara que doeu no outro, ele não tem esse tipo de empatia. O eleitor do Bolsonaro, ele é, em geral, pessoas que não têm amor ao próximo. São pessoas que só têm amor a eles mesmos. É pensar assim, olha, você já pensou que numa ditadura militar, o cara pode pegar a sua irmã e se ele for policial não vai acontecer nada, ele vai ter esse direito. Essas coisas que conectam a moral, a família, os bons costumes com superpoderes que vão ser conferidos aos militares numa eventual ditadura militar, que pode conscientizar esse cara que a ditadura militar pode não ser uma coisa boa para ele. Ele tem que pensar assim, olha, na ditadura militar, eu sou pequeno, porque eu não sou militar, mas eu sou eleitor do Bolsonaro, mas eu não sou militar. O militar pode chegar, me ver namorando do carro e tirar minha namorada de lá, se aproveitar dela, me entregar e eu ter que ficar calado. Isso que toca um eleitor do Bolsonaro. É isso. Amor ao próximo não toca o eleitor do Bolsonaro. Esses caras são completamente treinados para verem uma criança morrer de fome na frente deles e eles falarem coisa do tipo, olha, foi Deus que quis. Foi Deus que quis, eu não tenho culpa.
Eles estão prontos para verem pessoas sendo torturadas e olhar e falar, é esquerdista, eu não tenho culpa. São pessoas que não estão nem aí para o sangue do próximo. São pessoas que votaram porque o Bolsonaro falou que ia metralhar petralhas. O que adianta mostrar para esses caras imagem de pessoas que foram torturadas, crianças que foram exterminadas? Esses caras não têm nenhum tipo de amor ao próximo, gente. São fanáticos, são aproveitadores que vão nessas igrejas que se tornaram boates. São pessoas ruins. Então, para pessoas ruins, coisas ruins são legais. Essa percepção que a esquerda não está tendo. E eu vejo muito a esquerda tentando sensibilizar desse jeito. Eu vejo muitas postagens no Facebook de pessoas compartilhando. Durante o governo militar, isso acontecia. Aí coloca a foto de uma pessoa que suicidou, mas foi suicidada. Coloca uma foto. Essa criança tinha apenas tantos anos. Ela foi torturada e morta na frente dos pais. Vocês acham mesmo? Não, quer pensar no eleitor do Bolsonaro? Pensa numa pessoa famosa, eleitora do Bolsonaro. Pensa no Alexandre Frota. Ou então naquela deputada que falou contra o feminismo hoje. Pensa numa Joyce Hasselman. Pensa naquela mulher que, tipo assim, extremamente egoísta. Ela vai mudando completamente de opinião conforme a maré vai virando. Vocês acham que ela teria dó de uma criança que foi morta na frente dos pais? Que nada, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, se ela tivesse lá e tivesse condições de escolher entre fotografar para colocar no YouTube, filmar para colocar no YouTube, ou então intervir para evitar, ela ia falar, mata que eu vou filmar, que vai me dar audiência. O eleitor do Bolsonaro é esse cara. Se ele tivesse hoje numa situação em que ele tivesse condição de evitar uma tortura ou filmar a tortura para colocar no canal dele, ele ia deixar a tortura acontecer e ia filmar para colocar no canal dele. Não tentem sensibilizar esse cara. Esse cara é insensibilizável. Esse cara só se sensibiliza pelo ânus alheio. A única coisa que sensibiliza o eleitor do Bolsonaro é o uso do ânus para finalidades sexuais. Só isso. Morte não, derramamento de sangue não, fome não, só o sexo anal, nada mais. Só isso que sensibiliza o eleitor do Bolsonaro. Então fala com isso com o eleitor do Bolsonaro. Olha, vocês falem, eu vou falar de uma forma mais bonitinha porque eu estou ao vivo com várias pessoas assistindo, mas vocês vão falar da forma coloquial e vulgar mesmo. É mais ou menos assim. Você já parou para pensar que um policial pode tirar a sua namorada de dentro do carro, ter um coito anal com ela, te entregar depois e você não vai poder fazer nada porque ele é o poder? Esse policial é um soldado que acabou de formar, tem 3 meses que está na polícia. Ele vai fazer e pronto, porque durante uma ditadura militar, os militares não são punidos. Você vai ter que aceitar, abaixar a cabeça e viver com essa realidade, porque você não é militar. É só isso que sensibiliza o eleitor do Bolsonaro. Deixa eu... Molusco de calcinha, agora quero Queiroz para deputado federal. Né? Boa, você está trazendo uma galera boa aí, ó. Pensa bem, é o Silas Malafaia presidente e o Queiroz para deputado federal. Léo, bato na mesma tecla e estão ocultando a milícia e o afastamento do delegado, no caso Marielle. Sim, Adalberto Miguel. Adalberto, deixa eu te explicar o que acontece. Primeira coisa, consciência, pessoal. Ninguém quer resolver nada. O caso Marielle poderia, inclusive, derrubar o Bolsonaro. A imprensa não quer isso. A imprensa não quer isso. Olha, a imprensa ganhou na loteria com a eleição do Bolsonaro. Ah, mas o Bolsonaro não vai dar dinheiro para a Rede Globo? O Bolsonaro é o cara mais falável que existe. Lá nos Estados Unidos, a renda da imprensa triplicou com a eleição do Trump. Por causa da tensão do povo, o desespero do povo. Os jornalistas, eles querem que o Bolsonaro continue. Toda vez que aparecer uma coisa muito forte contra o Bolsonaro, todo mundo vai pensar bem e vai falar, mas se esse cara cair agora que tá tão bom. Não pensem vocês, principalmente vocês pobres de direita que acham que a imprensa está querendo derrubar o Bolsonaro. Não pensem isso. Bolsonaro para a imprensa é um frango assado. O que a imprensa quer é ver o Bolsonaro apodrecer
e ficar falando do Bolsonaro até o final das eleições. Olha, a indústria está perdendo, o comércio está perdendo, mas muita gente da imprensa está ganhando. Muita gente da imprensa. Mas, enfim, é difícil o eleitor do Bolsonaro entender isso, porque o eleitor do Bolsonaro pensa como se todo mundo pensasse igual ele mesmo, né? Léo comenta sobre exoneração do cargo de chefia do fiscal do IBAMA que multou o Bozo em 2012. É um absurdo, né? É um absurdo. A única coisa que eu posso comentar é isso. É um absurdo. Mas é natural, isso acontece normalmente. Inimigos políticos sofrem perseguição. Estamos vivendo um momento de ditadura e, obviamente, ele é inimigo do Bolsonaro. Bolsonaro vai usar o seu poder contra ele. Sou o Brasil, ordem e progresso. Você não fale pelos eleitores do Bolsonaro. Então, você não fale pelos eleitores de Bolsonaro. Somos pessoas que amamos, sim. A diferença é que nos queremos justiça, lisura. Diferente de vocês que enganaram o povo mais humilde. Então, fala sim o eleitor do Bolsonaro. Você não fale pelos eleitores de Bolsonaro. Somos pessoas que amamos, sim. A diferença é que nós queremos justiça, lisura, diferente de vocês que enganaram o povo mais humilde. Então, você quer lisura. Lisura. Não, você não quer lisura. Você quer encher o saco. Você ficou com raiva porque o Aécio perdeu e não admitiu a ideia do Aécio ter perdido e está perseguindo a esquerda desde a derrota do Aécio. Indiferente de quem vier contra a esquerda, você é contra a esquerda, porque o Aécio perdeu. Simples assim. Você é só um bobo. Você não é essa pessoa de bem que você pensa que é. Patrícia S. Léo, e o cálculo do IPEA que a Globo ameaçou? Que se a Previdência não acontecer, o Brasil está em recessão. Nojo dessa Globo. O Brasil já está em recessão. Detalhe é o seguinte, essa recessão vai acontecer só para o povo trabalhador ou ela vai acontecer para todos? O povo não é obrigado a ser imbecil bastante de abrir mão de um direito, um povo trabalhador abrir mão do próprio direito para poder folgar para as empresas, para que a gente não tenha crise. Se as empresas... O que eu penso é o seguinte, o povo deveria chegar à conclusão e falar que se as empresas quiserem ficar aqui pagando nossa previdência, bem, senão que elas rapem fora e nós vamos enfrentar nossa crise sozinhos. Esse negócio aí é... Tatiana. A propósito, Léo, minha sogra morou em Ponte Nova, mas infelizmente ela já faleceu. No fim da década de 80, ela adorava lá. Qual que é o sobrenome, Tatiana? Talvez... É até família conhecida. Fala aí o sobrenome, que talvez eu até conheço parente aí do seu marido. Para ser aceita a proposta, deixa eu trazer aqui. Drauzio Félix, para ser aceita a proposta da capitalização dos recursos dos futuros aposentados, unicamente banco público possa ser o recebidor e administrador desses recursos, para obter as garantias do poder público. Drauzio Félix. E hoje é até diferente, tá, Drauzio? Hoje o banco não é o administrador, ele é curador, o que significa que, por exemplo, vamos pensar no FGTS, a caixa curadora do FGTS, ela só pode manusear o FGTS para as finalidades permitidas por lei. Existe aí a ideia de que o banco privado vai ser obrigado a reservar o dinheiro, que nada, isso é ilusão. Quando o banco privado quebrar, obviamente, imaginar que ele terá feito uma reserva do dinheiro da previdência privada é uma ilusão maior ainda do que imaginar que banco privado não quebra. Carlos Eduardo, hoje, por um momento, quando vi um pronunciamento de Mourão, onde ele foi aplaudido de pé, me fez ter dúvidas de quem é o presidente. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, Mourão é um presidente em campanha. O Mourão não está governando.
Até porque o Bolsonaro, quando o Bolsonaro não está no governo, ele coloca os seus filhos para governarem. É muito estranho, porque no nosso sistema de governo isso não é permitido. Mas o empresariado, ele já está mais ou menos assim. O presidente é Mourão, né? Já está contando com o presidente Mourão. Molusco de calcinha fala, chora mais, Estopa. Eu não estou chorando não, Molusco. Eu não estou chorando não. Quem vai chorar são bobos aí, principalmente. Quem entra numa vibe dessa de brincar de molusco de calcinha, obviamente é criança. Você que vai chorar, porque olha, você não sabe o Brasil que você está escrevendo para o seu futuro. Deixa eu agradecer. Léo, o som tá muito ruim, igual rádio mal sintonizado. Mônica, eu tô chamando as pessoas para assistirem aqui pelo Léo Estopa, pelo canal do Estopa, porque hoje eu tive um problema aqui na placa, né, que faz essa interface aqui entre os canais e não tô conseguindo realmente resolver o problema. Eu vou ver o que eu consigo fazer para resolver isso, porque minha placa tá capenga, tadinha, ela tá dando esse problema no som. Atos Paulo, Delgado sumiu. Às vezes o Delgado some, Atos. Às vezes ele está aqui no meio de nós participando com outro nome. Então, teve um comentário aí que estava bem com a cara de Delgado hoje. Patrícia S. Estamos num estado de exceção. Fachin incriminou Haddad por impulsionamento e o Bozo patrocinou fake news de kit gay. Perderam a vergonha. Patrícia, o que acontece no Brasil é que ficou provado que nós temos uma situação no Brasil hoje em que o governo está sendo realizado pelo poder de pressão. O governo está sendo realizado pelo poder de, como eu diria, o governo está sendo realizado no Brasil pelo poder de fazer pressão sobre as instituições. Vocês lembram que quando o Favreto deu habeas corpus para o Lula, o Alexandre Frota foi lá e pediu pessoas para ameaçarem o Favreto. E quem tem poder de ameaça é a direita. Então não esperem nada das instituições, porque nós somos fracos. A revolução não. Quem está fazendo revolução é o outro lado. Vocês estão entendendo? Revolução, pegar em armas. Não, quem está pegando em armas é o outro lado. Quem está fazendo revolução é o outro lado. Então, eu acho que talvez a coisa mais prudente hoje é deixar o Brasil desabar, porque talvez o desabar do Brasil traga uma expectativa desse povo de que o Brasil precisa reerguer. Então, sabe aquela situação assim de que você chegou à conclusão que você perdeu o jogo. Você está brincando de um joguinho de baralho, que você chegou à conclusão que você perdeu. Aí você fala, olha, já que eu perdi, que não vai ter condições de eu ganhar mesmo, essa partida tem que acabar bem rápido mesmo para começar uma nova. Então o que a gente está vivendo hoje é uma situação que a gente não tem que fazer isso não. Né? Eu tenho a percepção de que a gente tem que torcer para o Bolsonaro governar muito mal e muito rápido. Né? Assim, não governar mal, a gente tem que torcer para que o Bolsonaro fique bonzinho e governe bem. Mas já que ele vai governar mal, a gente tem que torcer para que ele faça tudo que ele tem que fazer mais rápido possível, para o povo perceber mais rápido possível que é pobre. É mais ou menos assim. Porque tudo aquilo que seriam formas da esquerda se libertar do que está acontecendo, quem está fazendo é a direita. Então é importante nós deixarmos isso claro. Vai ter manifestação por causa da prisão do Lula, que nada. Tiveram pequenas manifestações. Manifestações grandes foram para prender o Lula. Vão pegar em armas, que nada. Quem pegou em armas até hoje foi a direita. Atirou no acampamento Marisa Letícia. Né? A direita está matando índios ao redor do Brasil. Então, tudo aquilo que seriam movimentos revolucionários, que existia um sonho que aconteceria, está acontecendo do outro lado. Então, nesse momento agora, é melhor a gente baixar o facho. Temos convicções de que vão destruir tudo. Lutar para que o povo entenda essa destruição o mais rápido possível. O máximo que a gente pode fazer nesse momento é torcer e trabalhar no sentido do povo entender que está tudo destruído. Porque a única coisa que consegue tirar o Brasil das garras do Bolsonaro é o Bolsonaro. É o Bolsonaro continuar governando,
continuar promovendo a miséria e o povo perceber que isso aconteceu, né? Que se o povo ficar iludido, não adianta absolutamente nada. Cláudio Chelos. Estão chamando a atenção que bolsonaristas estão fazendo move pró-fechamento do Congresso e STF. Querem passar que a culpa é dos corruptos dessas instituições e não do Bozo. E preparar para a intervenção. E tudo tem acontecido dessa forma. E não são muitas pessoas, é uma pequena quantidade de pessoas e as instituições não se protegem. O que acontece? No primeiro momento, as instituições estavam achando bonitinho. O STF estava achando bonitinho, o movimento vem para a rua, revoltados online. Se essas pessoas tivessem sido colocadas na cadeia logo no início, isso não tinha crescido, hoje está assim. Vão fechar a sociedade civil organizada, vão fechar o Congresso, vão fechar o STF. Ah, por quê? Porque tem um grupinho nas ruas agitando a ideia de fechar o STF. E se o cabo e o soldado decidirem, fecha mesmo, tá, gente? O mais importante nesse momento é essa consciência. Basta um cabo e um soldado. Adam Silhover, os que se dizem cristão elegeram o defensor do demônio. No Paraguai, elogiou o estuprador Stroessner. No Chile, elogiou o carrasco assassino Pinochet. No Brasil, é fã do torturador Ustra. Nos Estados Unidos, adora o Diabo Louro, o Trump. Né? E é isso mesmo. O Brasil cristão, os brasileiros de bem, as pessoas de bem, foram aquelas que agraciaram o Brasil com a ascensão do satanismo no poder. Monique Horta parece um pesadelo, essa gente tosca no governo. Obrigado, Monique, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Nelson Júnior, Léo, como informação, a Brasilprev, que muita gente pensa que é totalmente do BB, na realidade é outra empresa aonde o BB é só um sócio. Nelson Júnior traz essa informação aqui, então, né, que a Brasilprev é uma empresa na qual o BB é só um sócio. Então, deixa eu agradecer vocês pelas participações de hoje. Muito obrigado mesmo, pessoal, pelas participações. Quem puder ajudar, ajudem aí, por favor. Tem contas bancárias aí que vocês podem fazer doações para sustentarem aí a sobrevivência do meu trabalho. Então, muito obrigado. Vou colocar para vocês a reprise e eu volto amanhã, provavelmente às 6h30. Quem acompanha o Léo ao Quadrado viu que hoje eu fiz da uma escola, eu estou começando a dedicar um pouco mais para a arte, estou fazendo um curso de interpretação para televisão e amanhã eu vou estar lá nesse curso, eu vou transmitir o Léo ao Quadrado de lá, porque não dá tempo de eu chegar no estúdio. Então, muito obrigado